Caio Fábio, visto por muitos cristãos como um herege e líder de pessoas afastadas das igrejas, expressa pesar pela morte de Charlie Kirk, mas destaca que ele defendia o armamento e morreu guiado por uma paixão pelo ódio. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. É uma pena, um rapaz tão jovem, 2 filhinhos, 31, 32 anos, mas já estava nesse engajamento de lutar por esses temas muito reativos, reacionários e beligerantes, desde os 18 anos de idade, quando ele fundou a entidade que ele representava e se tornou uma das figuras mais eminentes e radicais da posição político-ideológica dele nos Estados Unidos, que é em favor de tudo quanto praticamente nessa vida eu sou contra. Como homem, como cristão, como cidadão e como pessoa de fé e de consciência do Evangelho, praticamente, tudo que esse rapaz defendia e pelo que ele veio a ser executado de maneira covarde, são as coisas que eu me insurjo contra elas todos os dias, porque vejo Jesus se insurgindo contra elas ou falando acerca delas de uma maneira negativa. Não eram pautas que Jesus defendia, eram pautas que Jesus pedia que nós não nos engajássemos nelas. E aí ele está defendendo no vídeo que você viu a 2ª emenda da Constituição Americana, e o interessante é que ela é uma emenda que autoriza todo indivíduo a portar armas, a poder portar armas. Havia alguns critérios antigamente de proibição de certos tipos de pessoas de o fazer, mas isso tudo acabou sendo eliminado e hoje em dia nos Estados Unidos qualquer um pode, qualquer doido, qualquer louco pode ter acesso a uma arma e andar com ela e fazer o que queira dela, e frequentemente a gente vê o que acontece. Agora, o que me chama a atenção é esse senso de mandamento que esse tipo de consciência cidadã americana reacionária possui. Ele diz, quando fala da 2ª emenda, direito de portar armas e de ter armas e usar as armas individualmente para autoproteção, ele chama de God-given right. É um direito dado por Deus. Parece até que desde o Gênesis Deus disse: e armai-vos, não vos esqueçais, armai-vos e armai-vos. E que o Evangelho começa Jesus dizendo: bem-aventurados os que usam o seu direito de se armarem. E o que você vê é Jesus dizendo: olha, isso mata. Os que com ferro ferem, com ferro serão feridos. O que o homem semear, isso também ceifará. Veja o que você carrega, com que você anda, o que você defende, o que você protege, o que você promove, porque isso é um bumerangue, a vida é um bumerangue. Ai, meu Deus, como parece demorado para a maioria entender como a vida é um bumerangue. E é irônico, é um bumerangue que volta e acerta a gente justamente naqueles pontos que a gente defendia, e por causa deles e contra eles, enquanto a gente os pronuncia, a gente os invoca. Enquanto a gente pronuncia essas coisas, sem perceber, a gente as invoca contra nós. Quem com ferro fere, sempre e para sempre, infelizmente, com ferro será ferido. Eu não estou dizendo isso por causa desse moço.
Eu estou dizendo isso a minha vida inteira por causa do princípio do Evangelho. É só pelo Evangelho que eu estou falando isso. O moço me inspira toda compaixão, carinho, misericórdia e oração. E a familhinha dele também. Agora, defender esse tipo de coisa, se engajar nessas lutas de andar armado, é um direito dado por Deus. Que Deus? Deus me livre. Ele curte um comentário que diz: morreu por amor ao ódio, provou do seu próprio amor. E ainda outro que disse: efeito colateral do sistema que ele defendia. A pastora Renata Vieira, residente nos Estados Unidos há quase 30 anos, contesta os comentários de Caio Fábio e afirma que Charlie Kirk deve ser considerado um mártir. Apesar da morte trágica dele, apesar de ficar muito claro que ele foi um mártir, um homem que morreu falando do Senhor, da palavra de Deus, falando de valores totalmente cristãos e bíblicos, existem aí controvérsias, tá? Pessoas falando asneiras, pessoas que se acham donos da verdade. Charlie, ele não colheu frutos de violência. Ele não apoiava a violência, nunca apoiou. Muitos agora que falam, ele morreu por causa das armas que ele defendia, sabem que esse argumento é cruel. O Charlie nunca pregou violência. Ele nunca incentivou o ódio. O que ele defendia era a liberdade constitucional de todo cidadão de bem ter o direito de proteger a si mesmo e a sua família, a sua casa e a sua fé. Ele não foi vítima das suas ideias, gente. Ele foi vítima do ódio daqueles que não suportam a verdade do Evangelho. Muitos que nunca moraram aqui, um país onde eu estou há quase 3 décadas, sou uma cidadã americana e sigo cada uma das leis aqui desse lugar, e eu conheço a lei, eu tenho autoridade para falar desse assunto. Você pensa que pode chegar numa loja qualquer e sair armado? Isso é mentira. Para comprar uma arma legalmente aqui nos Estados Unidos, você precisa ter de 18 a 21 anos no mínimo, dependendo do tipo de arma. E aí só começa. Você vai passar por uma verificação de antecedentes criminais que é feita pelo FBI, que é o sistema completo, que é o NICS. Ela não pode ter tido condenações nenhuma por crimes graves ou crimes leves, mas histórico de violência doméstica, histórico, registro de dependência de drogas, pessoas que têm problemas mentais ou são de qualquer forma incapacitantes. Gente, existem estados aqui que as regras são extras, regras de licenciamento, cursos obrigatórios, registro local, a arma imediatamente tem que ser totalmente registrada no FBI e a aprovação das autoridades. Portanto, não é algo simples. Charlie nunca defendeu armas para matar ninguém. O que ele defendia é como eu defendo, o direito de cidadão de bem, cumpridores de lei, pagadores de impostos, de poderem se proteger justamente contra esses atos violentos que acometeram e vitimaram o Charlie Kirk. É claro que a Bíblia não fala de maneira clara, é para cada um dos cidadãos de bem comprar arma, mas o Senhor Jesus, ele mesmo, quando foi traído naquela noite, ele disse: aquele que não tem arma, busque uma arma. 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o descrente. Cuidar não é só dar comida, cuidar é proteger, é lutar para que a sua família não seja acessada pelo mal. Sempre houve de Jesus um reconhecimento à necessidade de autodefesa no mundo perigoso. E alguns princípios do Antigo Testamento sobre autodefesa foram tipo isso. Êxodo 22:2, a Bíblia diz: se o ladrão surpreendido arrombando uma casa for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Afinal de contas, queridos, o ladrão está entrando dentro da sua casa. Você, para se proteger, atinge ele e ele morre. E você cometeu um crime. Se você está dentro da sua casa e é invadida a sua casa para alguém que quer fazer mal à sua família. Agora, gente, essa lei
reconhece o direito de uma pessoa de se defender, de defender a sua casa, de defender contra uma violência, contra uma invasão. O Charlie Kirk deve ser lembrado não como alguém que morreu por causa das armas que pregava, mas porque morreu defendendo a Bíblia, a fé, os valores cristãos e a liberdade de pregar um evangelho sem mistura. Que o legado do Charlie inspire milhares e milhares de pessoas a não ceder à pressão, mas que nós possamos nos manter firmes até a volta de Cristo.